Eita, que agora nós vai ter uma aula muito louca com a professora Cláudia. Como assim? Eita, nós vai ter uma aula muito louca? Falaremos de variações linguísticas. Então é isto. Pode falar assim, nós vai? Depende. Em língua portuguesa, estamos falando do século XXI, 2021, a gente não fala mais em erro e acerto de português. Ah, você não erra o português, desde que você se comunica, tá? E se comunica de maneira adequada. Nós falamos hoje disto, de adequação da linguagem. Eu, professor de português, aqui apresentando uma aula de língua portuguesa da maravilhosa professora Cláudia, que falará com vocês sobre o assunto variações linguísticas, eu não posso estar falando nós vai, eita, tá ligado, mano, é isso, certo? Não, então eu teria que apurar o meu português, falar adequadamente. Nós agora teremos uma aula sensacional, maravilhosa, de variações linguísticas com a professora Cláudia. Porque é isto. Então, o tema é este, uma habilidade importantíssima, que será tratada neste vídeo que seguirá, que nesta aula que se seguirá, que é variações linguísticas. O que é isto? É o português que é falado de uma maneira por mim, e de outra por você, e de outra pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pelo seu vizinho, e o português de um, e todos esses portugueses juntos formam a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, ela não é a língua portuguesa da gramática, não é a língua portuguesa dos livros, não é a língua portuguesa, sei lá, do feirante, do mercado, do shopping, do dia a dia. É a língua de tudo isso. E como ela é cobrada no Enem? Dessa forma, pedindo que você saiba diferenciar. Sempre vai ter uma pergunta sobre variações linguísticas. Diferenciar a linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, com a linguagem padrão, que é a normativa, aquela linguagem do sujeito que concorda com o predicado, que concorda com o complemento, que é importante também. A língua portuguesa, ela bem falada, ela empodera, embora não deva ser um instrumento de opressão. Ela empodera porque quando você sabe a língua portuguesa, você conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar, porque você sabe adequar a linguagem. E é isso que é cobrado no Enem, e é isso que vai ser apresentado de maneira brilhante pela professora Cláudia nesta próxima aula que você verá na sequência. Um grande abraço e anota tudo, estuda e leia bastante, porque é assim que se faz. Você está se preparando para o Enem e boa prova, bons estudos. Falou! Olá pessoal, eu sou a Cláudia, sou professora aqui do SEB e vim aqui conversar com vocês um pouco mais sobre a prova do Enem, o caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias. A ideia dessa aula é falar um pouco sobre uma das competências do Enem que traz como conteúdo variação linguística. Dá uma olhadinha. Esse é um dos conteúdos mais mencionados na prova, ele acaba levando uma série de questões que tratam desse assunto. Hoje você vai então me ouvir falar sobre variação linguística, um pouco do referencial teórico dessa aula e também algumas questões, mostrando como é que a prova aborda esse assunto. Vamos lá? Quando a gente pensa em variação linguística, gente, é importante lembrar que esse conteúdo ele está dentro de uma competência, que é a competência 8. Lá no Enem, lembra, nós não trazemos uma lista de conteúdos, mas trazemos uma sequência de competências e habilidades que são cobradas do candidato no momento. Então, para nós, quando falamos da competência 8, falamos da competência que incide em compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Também não dá para entender muito bem isso aqui, né? Então, vamos direto para as habilidades. Que habilidade se espera de você para responder a essa questão? Que você consiga relacionar as variedades linguísticas e as situações específicas de uso social. Mas, Cláudia, o que é isso? Variedade linguística e as suas relações de uso social. Aqui, gente, nós estamos falando de um conteúdo que organiza a nossa vida. Não só a nossa vida em relação aos nossos estudos, mas a nossa vida em relação às nossas relações sociais. Deixa eu te mostrar uma questão que fala de variação linguística. Ela vai ser o motivo da gente começar a conversar sobre a teoria dessa aula. Vamos lá? Olha isso. Vamos direto para a questão. Dá uma olhadinha aqui, ó. Motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade
sobrepõem-se ao longo território, seja numa relação de oposição, seja de complementariedade, sem contudo anular a interseção dos usos que configuram uma norma nacional distinta da do português europeu. Ao focalizar essa questão que se opõe não só nas normas do português de Portugal, às normas do português brasileiro, mas também às chamadas normas cultas locais, as populares ou vernáculas. Deve-se insistir na ideia de que essas normas que se consolidam em diferentes momentos da nossa história e que só a partir do século XVIII se pôde começar a pensar na bifurcação de variantes continentais, ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora ainda em ambos os territórios. Volta aqui só um pouquinho para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que quando a gente lê um texto como esse, e esse é um texto que exige que o candidato não só tenha atenção, mas o texto não é longo, eu sei, mas ele precisa ter atenção porque ele vai falar sobre um conteúdo que é essa ideia de como se organizou essa língua falada no Brasil e essa língua falada em Portugal, mesmo tendo como referência que é a língua portuguesa. E o mais interessante, ele traz uma sequência e uma seleção de palavras que não são palavras fáceis. O candidato precisa ter um bom repertório para entender. Olha aí, quando você coloca a expressão vernáculo, fica imaginando que o sujeito que não sabe o que é vernáculo deve estar pensando, o que é isso? São as linguagens clássicas, tá certo, gente? Vamos começar a pensar assim, ler o texto do Enem com bastante atenção, percebendo nesse momento, não lá no dia da prova, nesse momento, se o repertório que você tem está dando conta dessa leitura. Esse é um bom teste para a gente fazer agora, tá certo? Nesse momento de preparação. Então, li o texto, vou voltar agora para a questão. O português do Brasil não é uma língua uniforme. A variação linguística é um fenômeno natural ao qual todas as línguas estão sujeitas. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção do leitor para. Então aqui, ó, no comecinho do comando, ele faz uma sequência de afirmações. Ó, o português do Brasil não é uniforme, a variação linguística não ocorre apenas no nosso idioma, nós devemos considerar que isso, considerar as variações linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou não socialmente. Quando ele faz todo esse movimento, ele chama a atenção do leitor para o quê? Para a desconsideração da existência de normas populares, usadas aí pelos falantes da norma culta, pela difusão do português de Portugal em todas as regiões do Brasil só a partir do século XVIII, da existência dos usos da língua que caracterizam uma norma nacional distinta da de Portugal, da inexistência de normas cultas locais e populares ou vernáculas em determinado país, ou da necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos frequentes de uma língua devem ser aceitos. Bom, vamos pensar uma coisa? Olha aqui para mim, presta atenção. Se você olhar com calma para todas as informações que aqui estão, de A a B, ela traz informações que estão dentro do texto. Só que quando eu olho de A a E, todas as informações estão dentro do texto. Problema. A forma como as frases foram escritas não dialogam com a informação original do texto. Então ele traz datas, ele traz informações, ele traz palavras, ele faz afirmações que não dialogam com a informação original do texto. Então, quando eu volto para o texto e releio esse texto, o que é que eu percebo? Que o leitor aqui é chamado a observar o quê? Dá uma olhada. Da existência dos usos da língua que caracterizam uma norma nacional distinta da de Portugal. E ele fala isso no texto, Ele diz que, usos configuram uma norma nacional distinta da do português europeu. Percebeu como é que funciona? Se eu não estou atenta a essa parte do texto, eu fico confusa em relação às outras informações. Então, aqui é uma questão que fala de variação. Traz o assunto variação linguística? Sim, mas eu preciso interpretar o texto para entender o recorte dele. Entendeu como é que funciona? Então, agora, a gente vai parar um pouquinho de responder questão e agora a gente vai começar a falar da teoria. O que é variação
linguística. Então, olha só, minha gente, quando eu penso em variação linguística, ó, mais uma vez a resposta aqui para vocês, toda justificativa, tá? Mas agora a gente vai trabalhar com conceitos. Vamos conceituar variação linguística. Bom, estamos aqui olhando para essa ideia e o que é que precisa ficar claro para vocês? Gente, a variação linguística é uma parte dos estudos da linguagem que vai observar e analisar que os sujeitos, eles falam, eles se comunicam de formas diferentes. E ela vai observar que essas diferenças, elas não são nem valorizadas, nem desprestigiadas. Elas serão apenas analisadas e nós vamos buscar justificativas para essas diferenças. Isso é muito importante. Lembra de uma coisa, não existe mais dentro dos nossos conteúdos de ensino da língua portuguesa, não fiquem magoados, mas não existe mais o certo e o errado. O que existe é o adequado e o não adequado. Por que, Cláudia? Por que essa diferença? Certo e errado, adequado e não adequado. Será que a gente não está trocando 6 por meia dúzia? Não necessariamente. Veja, o que é certo a um contexto não necessariamente se ajusta ao outro. Pense um pouco comigo. Quando você começa a se comunicar ao longo do dia, mesmo sendo um sujeito que está estudando dentro de uma escola, num espaço formal de educação, você deve perceber que tem momentos que você escolhe uma linguagem e momentos que você escolhe outra linguagem. Eu diria a vocês que a linguagem ela está para a gente como a roupa dos nossos pensamentos. Pode perceber, tem momentos em que você escolhe uma roupa para usar porque essa situação te exige um grau de formalidade maior. Ou uma roupa menos formal porque você estará entre amigos, em casa. Você percebe que quando você escolhe uma roupa, você escolhe mediante um contexto. A gente faz isso com a linguagem, gente. A gente consegue entender que as linguagens, elas nos servem a partir dos contextos onde nós estamos. E isso é muito importante. Então, é falando disso que se fala de variação linguística. Sem o julgamento do certo e errado, fica um pouco mais fácil. Quer ver como é que funciona? Bom, quais são as justificativas que hoje nós usamos para entender por que nós falamos de formas tão diferentes? A primeira delas, deixa eu colocar aqui as 4 para você ver. Nós então entendemos existir variantes socioculturais, situacionais, históricas e geográficas, tá certo? Então essas 4 possibilidades de análise aqui, vão me mostrar justificativas que mostram por que esses falantes se comunicam de formas diferentes. Vamos lá? Então vamos pensar junto. Minha gente, vamos começar pela variante sociocultural. Sociocultural, o nome já está trazendo aí o tom do que vem pela frente. Bom, quais são os aspectos que dentro do nosso universo social, imaginemos, estamos todos dentro de um mesmo universo social, dentro de uma mesma cidade, de um mesmo universo, tá, social. O que faz pessoas estarem na mesma sociedade e terem comunidade usarem a linguagem de formas tão diferentes? Olha isso. A idade, o sexo, o nível de escolaridade, as condições econômicas e o grupo social do qual essa pessoa faz parte. Antes que você fique magoado comigo, eu vou melhorar isso tudo. Então, olha aqui, presta atenção. Quando eu digo que a idade determina a fala, é que nós temos expectativas em relação à fala. Então, nós temos uma expectativa em relação à fala da criança diferente da fala do adulto. Não é esperado que uma criança interrompa um almoço e diga: outrora, os brinquedos que partilhara com o meu primo daqui desapareceram. Veja, você não espera isso da criança, da mesma forma que você não espera que a sua avó interrompa uma reunião familiar dizendo: pegar seu avô aí para dar uns rolês, se pá, nem volta, hein? Você não espera isso. Por que não? Porque existe uma expectativa em relação à fala e a idade, ela ajuda e corrobora. Quer ver uma outra coisa interessante? Adultos que falam gírias geralmente querem se identificar com uma condição de jovialidade. Tá vendo? É a fala buscando essa condição. Isso é bem legal, tá? Sexo. Aqui eu estou trabalhando com a ideia do gênero masculino e feminino. Queria dizer a vocês que não é a minha opinião, eu não estou aqui dizer para você o que é certo ou o que é errado, pelo amor de Deus, quem sou eu na ordem do dia? Mas o mais legal é você pensar o seguinte:
Quando nós falamos de expectativa, nós estamos falando de expectativa, existe a ideia de que a fala da menina, ela é uma fala poupada de algumas situações que o menino não precisa se ater. Então é esperado que quando uma menina cometa aí um deslize, falando um palavrão, alguém a corrija dizendo, coisa mais feia, menina falando palavrão. E talvez o menino, no momento ali de um jogo de futebol, é esperado que ele tenha essa linguagem um pouco mais solta, vamos dizer assim. Então, expectativas que acontecem na infância em relação a essa condição, será que o menino e a menina podem e devem se comportar da mesma forma? Essas expectativas, elas podem perdurar na vida adulta e assim sucessivamente. Agora, o que eu quero frisar aqui, pessoal, é que eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. E a gramática também não faz isso não, tá? A gramática, ela não julga o processo. Ela apenas entende que existe socialmente expectativas em relação a essa linguagem. Agora, se você acha que está certo, está errado, você quer fazer diferente, aí já é um outro momento de discussão. Combinadinho? Então, a idade, o sexo e o nível de escolaridade. Vamos pensar junto. Quanto mais tempo a gente fica na escola, mais tempo a gente tem para ter acesso às regras. Isso é real, tá, gente? Então, você que está aí assistindo essa aula, provavelmente você está no 3º ano, ok? Quando a gente passa aí para o 3º ano, significa que a gente, em alguns momentos da nossa vida escolar, já teve aula sobre o uso do este e do esse, certo? Agora eu pergunto a você, agora, se eu te perguntasse quando é que se usa o este e o esse, você saberia? Talvez você ficasse aí meio confuso. Quer ver uma outra coisa? Quando você passa pela escola, você tem aulas, algumas aulas, que falam sobre o uso dos porquês. Não é verdade? Porque junto, separado, com acento? São 4. Agora, se eu perguntasse a você, quando você escreve o porquê, você faz isso com a propriedade e a certeza de quem sabe? Ou você escreve ele meio junto, quase perto, mas não assim, grudado? Porque se você faz isso, significa que você não tem tanta segurança. Entendeu como é que funciona? Então, nós entendemos uma coisa muito simples. Estar na escola significa ter acesso à regra. E quando eu tenho acesso à regra, ela consegue gerar a internalização da norma culta. Quando eu não estou na escola, eu uso uma condição intuitiva e auditiva. O que eu escuto o outro falar é o que eu reproduzo na minha fala. Por isso que é importante você entender o seguinte: quando nós estamos na escola, nós temos acesso à regra. Quando nós não estamos, nós não temos acesso à regra. E eu não posso pré-julgar o outro que não teve acesso à regra por não ter. Percebe? Seria algo pelo menos estranho, vamos dizer assim. Como é que eu julgo quem não teve acesso à regra dizendo que não sabe português ou fala errado? Como é que ele fala errado se ele nunca soube o que seria então o suposto acerto? Isso é uma coisa que na língua portuguesa a gente discute muito, beleza? Então, estar na escola é ter acesso à regra. E quando a gente tem acesso à regra, a gente consegue usar a norma padrão. Se a gente não está na escola, a gente não tem esse acesso. Combinadinho? Outra coisa importante é que as condições econômicas de um sujeito garantem que esse sujeito fique ou não na escola. Escolha a escola. Compreende? Então, a condição econômica, ela está muito, muito próxima do nível de escolaridade. Você sabe disso, eu sei disso, beleza? E grupo social do qual se faz parte. Imaginemos que você que está aí me assistindo, você anda de skate, ou você, enfim, está no litoral, você partilha aí do grupo dos meninos que, sei lá, surfam. Ó, que bacaninha. Você tem um universo de linguagem específico desse grupo, certo? Então, esse universo de linguagem, ele também vai justificar aí algumas escolhas de palavras. Tem a ver aí com a ideia de usar gírias, né? Jargões que nos identificam, beleza? Se você tem aí alguma ideia a respeito de gíria, eu queria fazer um apontamento breve. A gíria, pessoal, é uma marca de comunicação. Ela identifica os grupos e ela identifica também a idade dos sujeitos. Então, não existe nada nem punitivo, nem elogioso em relação à gíria. Ela é um fato de linguagem. A gente usa por uma fase, às vezes estende essa fase um pouco mais, a gente consegue perceber quem não é da mesma geração que a gente
por meio das gírias. Pessoas que têm um pouco mais de idade conseguem perceber que não acompanham essa mudança. Isso tudo é variante, tá certo? Belezinha? Então, variante sociocultural. Para alguns linguistas, ela é a mais importante, tá certo? Bom, uma outra variante é a variante situacional. Ela determina que em determinados, ela amplia a condição de análise dizendo assim, ó, o mesmo sujeito, dependendo do momento do dia dele, vai usar linguagens diferentes. Imagine, tô aqui dando essa aula para vocês, olhando para essa câmera aí, ó, tentando, né, usar a linguagem mais próxima do formal. Por quê? Porque eu preciso validar a minha competência em relação a ser professora de língua portuguesa. Olha só que estresse. Mas imaginemos que eu termino a aula daqui, né, dou tchau para os meninos e vou para minha casa. Chego lá na minha casa, encontro meu cachorro. Quem aqui não muda a voz para falar com o cachorro? Quem aqui não fala com o cachorro como se o cachorro fosse um bebê? Essa mudança de escolha de linguagem tem a ver com a ideia da variante situacional. Beleza? Outra coisa importante. Vamos imaginar que você está lá, né? Você é uma pessoa bastante equilibrada, sensata, tal, né? Até em casa você escolhe bem as palavras. Eis que, de repente, você bate o carro. Gente, ninguém que bate o carro sai do carro e diz, opa, colidiu, hein? Não. Por que não? Porque não é essa a expectativa que você tem em relação a esse momento. Beleza? Por exemplo, vim aqui gravar minha primeira aula. Meu Deus do céu, eu sei exatamente o conteúdo que eu vou falar para vocês, mas cometo um lapso, um deslize, dá uma gaguejada, troca a palavra. Isso tem a ver com a ideia do estresse. Percebe como é que funciona? Então, os fatores externos e os fatores relacionados às situações, eles mudam a nossa linguagem. E mudam muito, gente. Empolgação do momento. Imaginando quando você descobrir que por meio da sua nota do Enem, você vai estudar na universidade que você mais deseja. Imagina você não vai erguer os braços assim e falar, oba, não, meu Deus do céu, você vai, sabe Deus quantas palavras vai gritar nesse momento de euforia. Tem a ver com a situação, beleza? Raiva também, né? Quando a gente está muito nervoso. Gente, quem aqui já não passou por uma situação assim, ó? Vai lá um dia organizar as coisas, pega uma redação que fez ano passado e vai ler a redação. A hora que você termina, você fala, gente do céu, jura que eu escrevo desse jeito? Nossa, mas não é possível. Não! É que o estresse e o momento da escrita pode ter gerado em você aí alguns apagamentos. E esses apagamentos geram aí um texto diferente do que você faria se estivesse calmo e tranquilo. Beleza? Isso é variante situacional. A variante histórica, ela está atrelada ao momento em que nós estamos aqui. Então, por exemplo, eu e você, falantes aí, né, de 2020, né, um ano que provavelmente no livro de história vai ser citado sei lá quantas vezes, nós somos falantes dessa fase. Se você, agora eu queria que você prestasse atenção, você vai entender um negócio de literatura. Se você pega lá um texto mais antigo para ler, e você fala, gente do céu, mas não entendo nada que esses caras dizem, olha só o jeito que eles falam, olha só as palavras que eles usam. Veja, você está voltando no tempo, e só a literatura, né, para fazer isso de uma forma tão específica. Você volta lá no tempo, observa que essas pessoas se comunicavam de um jeito diferente e isso está atrelado a essa variante. Sim, é diferente. E muito provavelmente daqui 30 anos também seja diferente do que é em 2020. Então, o tempo, ele muda a nossa fala. Não só a nossa fala, mas ele também muda a nossa escrita. Daí a ideia das reformas ortográficas, né? Em 2019, a reforma ortográfica fez aniversário. Né? Em 2020, nós não falamos tanto de reforma ortográfica, até porque temos outros assuntos para falar, mas em 2019 se falou muito da reforma ortográfica, que mudou aí uma parte do nosso léxico, né? Do conjunto de palavras que se fala na língua portuguesa. Tá certo? Bom, quando a gente fala de reforma ortográfica, a gente consegue entender que essas estruturas no passado eram estruturas que existiam. Olha para mim só um pouquinho. Duvido que você não conhece ninguém que chama Felipe com PH. Que você não tem na sua família uma prima chamada Sofia com PH.
A Rafaela com PH. Eu tenho certeza que você conhece uma galera assim. Esse pessoal que usa o PH no nome está usando aí um registro histórico, tá certo? Beleza? O LL, que alguns de vocês têm no sobrenome, TT, essas consoantes dobradas, isso tudo é registro histórico, viu, gente? De coisas que nós, no passado, escrevíamos e agora já não é mais assim. Tinha P mudo, facto, C mudo, né? Ó, apto, que ainda não caiu. Então você tem, quer ver? Correcto. Quem usa correcto? O correcto hoje é o correto. O ótimo, sabe como é que era o ótimo? Era óptimo, tinha um P ali na jogada. Então veja, as coisas mudaram e mudaram algumas vezes. A gente viveu uma reforma ortográfica agora há pouco tempo. Na década de 70 nós também vivemos uma outra reforma. Na década de 40 também vivemos reforma. É por isso que você pega uns livros mais antigos na biblioteca da sua escola e encontra lá palavras diferentes. Essas palavras diferentes são palavras chamadas de arcaísmos, tá certo? Cláudia, como é que a gente faz para saber onde e quais palavras mudaram nessa última reforma ortográfica? Existe na internet, tá, disponível e aberto a todos vocês, inúmeros e inúmeros guias de reforma, da reforma a última que nós vivemos. Se você tiver interesse, mas você pode baixar esse arquivo e dar uma olhadinha nessas listas. Os dicionários já estão todos atualizados, então agora o que nós usamos já não traz mais o que a gente chamava, né, da coexistência dos termos, ortografia antiga e a nova. Não, agora não. A gente só tem uma ortografia. Belezinha? Bom, coisas importantes aí, tá? Neologismo. Neologismo é quando eu olho uma palavra que não existia, ela foi criada, tá certo? Neologismo. Arcaísmo. Arcaísmo é uma palavra que existia e não existe mais. Volta aqui, só um pouquinho. É só pensar assim, ó. Neo indica novo. Neologismo é a nova palavra ou um novo sentido. Então, às vezes eu pego uma palavra que existia e dou a ela um novo sentido. Eu não sei se você sabe, mas já tem um certo tempo, a palavra legal, no seu passado, ela indicava apenas aquilo que era previsto em lei. Hoje a gente usa legal para tudo. Né? Fez a prova? E aí, como é que você foi? Ah, foi legal. E aí, gostou do bolo? Achou ele gostoso? Boa, legal pra caramba. Percebeu como é que funciona? Então, esse legal, ele assumiu uma multiplicidade de sentidos. Né? Ninguém que diz, e aí, você fez um passeio? Foi bom? Ah, foi um passeio legal. Ninguém está dizendo assim, ah, legal é um passeio previsto em lei, porque era isso que significava. Legal era previsto em lei. Percebe que estranho? Então, ou a gente cria palavras. Cria, por exemplo, a palavra deletar, tá? Então, você pega um termo que antes existia numa condição de outra língua, traz para o português e cria um verbo com isso. Olha que coisa incrível, criar palavras ou dar novos sentidos, tá bom? A palavra ficar, né, que indica aí para vocês essa condição, né, de relacionamentos temporários, isso não existia na época dos avós de vocês, não sei quantos anos tem, né, os seus avós, mas eu não consigo imaginar pessoas com mais aí de 60 anos dizendo, então eu e o seu avô, quando a gente ficou a primeira vez, percebe? O neologismo ele está muito mais próximo de uma variante, tá? Uma variante histórica, ele é mais próximo da sua geração, certo? Arcaísmo é isso, né? É quando eu descubro que uma palavra que antes existia, ela vai mudando, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, antigamente, olha, agora eu estou me sentindo a pessoa mais idosa aqui do grupo. Antigamente, a palavra ideia, tinha um acento agudo no E, ideia, tá? Hoje já não existe mais. Então, se eu olho aquela palavra, eu sei que aquela palavra com acento é um registro arcaizante, é um registro antigo, não se usa mais aquilo, percebe? Quer ver uma outra coisa estranha? Antigamente até 2009, existia na língua portuguesa um negócio chamado trema, que a gente colocava sobre palavras como 50, tranquilo. Não existe mais. Aqueles 2 pinguinhos que ficavam sobre a letra U. Não existe mais. E estranhamente alguém um dia vai perguntar assim, viu? Você é daquela época que colocava 2 pinguinhos no I? E aí naquele momento você vai descobrir que você virou uma pessoa que é de uma geração que foi superada
na reforma ortográfica em relação à escrita. Legal pensar nisso, né? Então, guarda isso na sua memória, tá certo? Palavras que mudaram a sua ortografia são palavras que o seu registro antigo é chamado de arcaísmo, tá certo? Ó, esse vós-me ser aqui é o nosso simpático você, que vamos combinar, hein, gente? Esse você, ao longo da vida dele, só fez se perder. Olha só, tem gente que vai dizer que o vós-me ser veio do, vossa mercê, vós-me ser, vossum ser, você. Você vai percebendo que ele vai cada vez mais se reduzindo? Hoje a gente fala você. É mentira isso que eu acabei de falar. Ninguém fala você. Hoje nós falamos se. Você percebeu? Então, do vós-me ser, você, do você, se. Sabe Deus, num futuro próximo, o que virá? Eu não sei. Se a gente está reduzindo cada vez mais, acho que num futuro próximo vai ter só um E lá na história. E depois, enfim, ninguém sabe, né? Então, para nós, essa diversidade, né, essa condição de ir reduzindo termos, também faz parte da variante histórica. Combinadinho? Bom, variante geográfica. Bom, eu não sei se todos vocês já perceberam, eu tenho um sotaque bem marcante em razão da região onde eu nasci, né? Eu sou do Paraná. Então, quando eu estou aqui, estou em São Paulo agora, o meu jeito de falar não é tão diferente de algumas regiões de São Paulo, mas de outras bastante diferente. Eu sei que tenho amigos que são de São Paulo, que falam dia, tia, certo? Tem um pessoal aqui, né? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Olha que louco, né? Aqui, o sotaque é muito mais próximo do sotaque mineiro, né? E a gente sabe que no sotaque mineiro existe aí um apagamento, né, das vogais finais em algumas regiões de Minas. Eu sei disso, que nem todas são assim. Então, as variantes geográficas, elas indicam, elas revelam de onde nós somos. Então, quando a gente pensa em variante geográfica, a gente pensa em dialeto, gente. E dialeto tem a ver com isso, com a identidade do sujeito em relação ao lugar onde ele nasceu. Sabia que não tem a ver com idade? Não tem a ver com idade, por quê? Porque se você pegar um menino que nasce em Minas, né, que fala aquele sotaque delicioso do mineiro, e ele fala menininho, bocadinho, gostosinho, um docinho, ele não fala com essa redução do final da palavra porque ele é uma criança. Não, porque o pai dele fala assim, o vô fala assim. Então, o dialeto, ele transcende a condição de idade. Agora, o dialeto, ele também não está atrelado exclusivamente ao meu sotaque. O dialeto também está atrelado à ideia de que nós usamos palavras para nomear algumas coisas em algumas regiões, em outras elas não têm esse significado. Eu dou aula em Curitiba, que é uma cidade que tem uma sequência de palavras que só se usa em Curitiba. Por exemplo, para o curitibano, o estojo se chama penal. Percebe? E não é o mais velho que diz penal. Qualquer pessoa que veja um estojo diz penal. Lá, a salsicha, que para a gente é a salsicha, se chama vina. É por isso que a gente diz, e está aqui nesse slide, que existe uma diferença semântica entre as regiões, porque algumas cidades usam algumas palavras e outras palavras para nomear a mesma coisa. Compreende? Então você vai encontrar e vai perceber isso quando você viaja. Então você sai daqui e vai dar aula em um outro estado, ou você está em uma cidade e recebe um parente de outro estado, é muito interessante, porque você consegue perceber como é o dialeto e todas essas condições que compõem o dialeto dessa pessoa. Belezinha? Tranquilão? Bom, outra coisa importante, existem os dialetos famosíssimos, né? Do carioca, do paulistano, né? Então isso é bem importante, tá? Bom, o aspecto urbano e rural, ele também determina a fala das pessoas. Aqui eu queria fazer um apontamento mais específico em relação a quê? No passado, minha gente, sim, morar na cidade e morar no campo era um divisor de águas. Era mesmo, sabe? As pessoas, elas no campo apresentavam uma linguagem e na cidade outra. Mas por quê? Porque não tinha escola, porque... Na verdade, a questão estava também atrelada ao espaço escolar, também atrelada à dificuldade de ter acesso, né,
ao ambiente, né, da escola, mas também porque no campo as pessoas elas tinham uma condição de troca muito menor do que na cidade. Porque vamos imaginar, uma pessoa que mora em um sítio, em uma fazenda, por mais que morasse em uma comunidade, né, essa pessoa ela tinha um universo de contato de falantes menor do que as pessoas que antes moravam na cidade. Agora, eu não posso dizer que isso é uma verdade para esse momento. Por que eu não posso? Porque nesse momento, mesmo estando no sítio, na fazenda ou na cidade, essas pessoas têm acesso às mídias. Ela tem acesso, todas as pessoas agora, né, que tenham internet, e aí já o limitador não é o campo, mas o limitador é ter ou não acesso à comunicação, ó, aí já muda, né? O limitador agora acabou, se a gente for pensar. Então, não é um limitador porque eu não tenho com quem trocar a linguagem. O meu limitador é muito mais econômico do que um limitador que tem a ver com a questão geográfica. Combinadinho? Então, a gente passou pelas variantes, tá? E agora está na hora da gente começar a resolver exercício. Vamos lá? Ó, esse texto aqui, pessoal, vai falar um pouco sobre as zonas dialetais. Quero muito que você preste atenção, são 2 parágrafos importantíssimos, tá? Dá uma caprichada. Ó, Serafim da Silva Neto defendia a tese da unidade da língua portuguesa no Brasil, entrevendo que no Brasil as delimitações dialetais espaciais não eram tão marcadas como as isoglossas da România antiga. Mas Paul Tessier, na sua História da Língua Portuguesa, reconhece que na diversidade socioletal essa pretensa unidade se desfaz. Fica bem tranquilo que eu já vou explicar isso para você. A realidade, porém, é que as divisões dialetais no Brasil são menos geográficas que socioculturais. As diferenças na maneira de falar são maiores num determinado lugar, entre um homem culto e o seu vizinho analfabeto, do que entre 2 brasileiros do mesmo nível cultural originários de 2 regiões distintas, uma da outra. Volta aqui para mim só um pouquinho. Preciso combinar uma coisa com vocês. Ó, o Serafim da Silva Neto, ele está dizendo o quê? Que aqui no Brasil existem zonas dialetais, ou seja, existem divisões geográficas. Ele está dizendo isso, ok? Mas ele está dizendo que essas divisões geográficas, elas são menos marcadas aqui do que na România antiga. Então ele está dizendo, lá, nossa, era evidente, tá? Aqui a gente consegue se comunicar com tranquilidade para onde a gente for e a gente consegue se entender, mesmo que tenha lá uma diferença, um jeito diferente de ouvir a palavra, de produzir o som da palavra, mas a gente se entende. Agora, o Paul, ele está dizendo assim, ok, é verdade, nós temos as divisões dialetais aqui, temos mesmo, só que as geográficas são bem menos importantes que as socioculturais. Percebeu? É isso que ele está dizendo. Ele diz, ó, o mesmo sujeito, numa mesma condição social, se ele for culto ou analfabeto, eles vão apresentar linguagens muito mais diferentes do que um mesmo sujeito, vamos colocar culto, né? Ou seja, escolarizado, eu prefiro assim, um sujeito escolarizado numa região e outra região, eles apresentam linguagens diferentes, mas não tão diferentes. Então, para o Paul, o que mais interfere é a questão social. Mas os dois acreditam haver divisões dialetais geográficas no Brasil. Eles acreditam nisso, tá? Cláudia, o que é esse negócio de isoglossa? Isoglossa é isso aqui, ó, é uma linha imaginária em um mapa que une os pontos de ocorrência e traços de fenômenos. É assim, quer ver? Ó? Olha para a Cláudia, imagina um mapa do Brasil aqui, tá? Dividido em estados. Agora apaga tudo isso. E imagina um mapa do Brasil agora dividido em dialetos. Você vai perceber que os dialetos, eles não correspondem às linhas do estado. Então, é possível que no mesmo estado você tenha dialetos diferentes. Então, essa linha separaria esse estado de jeitos diferentes. Entendeu? Por isso que quando eu estava falando de dialeto, eu falei, nem todo mundo em Minas Gerais fala desse jeito, tem um pessoal que fala de outro jeito. São zonas dialetais diferentes. E quem delimita essas zonas são essas linhas chamadas de isoglossas. Tá certo? Vamos começar agora, então, a responder. De acordo com as informações presentes no texto, os pontos de vista de Serafim da Silva Neto e do Paul
convergem, ó, se encontram, tá certo? Em relação à influência dos aspectos socioculturais nas diferenças dos falares entre os indivíduos, pois ambos consideram que qualquer pessoa do mesmo nível sociocultural falam de forma semelhante. Eles convergem em relação à delimitação dialetal no Brasil, assemelhar-se ao que ocorria na România Antiga, pois ambos consideram a variação linguística no Brasil como decorrente de aspectos geográficos. Convergem em relação à variação sociocultural entre brasileiros de diferentes regiões, pois ambos consideram o fator sociocultural de bastante peso na constituição das variedades linguísticas no Brasil. Eles convergem em relação à diversidade da língua portuguesa na România Antiga, que até hoje continua a existir, manifestando-se nas variantes linguísticas do português atual no Brasil. Ou convergem em relação à existência de delimitações dialetais geográficas pouco marcadas no Brasil, embora cada um deles enfatize um aspecto diferente da linguagem. Bom, o que o Serafim e o Paul, eles pensam da mesma forma? Está aqui a tua resposta. Ó, na existência de delimitações geográficas, ambos concordam com isso, acreditam que de fato existe sim essa delimitação, mas um deles vai fazer uma comparação com o que já existia na România e o outro nem cita essa questão, vai falar da comparação geográfica com a condição social. Beleza? Beleza? Então, ó, minha gente, a gente chegou aqui então a uma questão que fala de variação linguística. A gente está encerrando a aula sobre variação linguística. Eu espero que ela tenha sido bastante esclarecedora e que você possa agora entender um pouco melhor do porquê nós falamos e nós nos comunicamos de diferentes formas. Lembra sempre de uma coisa, a partir de hoje, toda vez que você pensar, tá certo, tá errado, é assim, não é assim, pensa sempre assim. A linguagem, ela é a roupa do seu pensamento. Ela deve vestir você a partir de um contexto em que você está inserido, tá certo? Variação linguística é um conteúdo bastante importante para as provas, não só para as provas, mas para que você tenha entendimento acerca aí da linguagem das pessoas com as quais você convive. Combinadinho? Eu espero que você, a partir dessa aula, consiga resolver os exercícios de variação linguística e que a partir de agora você consiga também entender um pouco melhor porque nas diferentes regiões e situações do Brasil nós nos comunicamos de forma tão distinta. Belezinha? Um grande abraço a todos vocês, a gente se vê em breve. Tchau, minha gente!